Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, na aula de hoje iniciaremos o estudo das orações subordinadas, só que hoje nós estudaremos as adverbiais. Adverbiais, você vai se lembrar em advérbio, advérbio modifica o verbo, as adverbiais também. Só que agora veremos orações, ok? Vamos ver juntos? Orações subordinadas adverbiais. Uma oração é considerada subordinada porque depende, como vocês já sabem, adverbial quando se encaixa na oração principal. Então, ela vai funcionar como adjunto adverbial. Ela vai trazer uma circunstância ao verbo, que de acordo com a circunstância, vai haver a mudança no verbo. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, assim, que circunstância nós teremos nessas orações? Teremos circunstância de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consequência, de finalidade, de proporção e de tempo. Então, aqui os nomes das orações, a função tem a ver com o nome das orações, ok? Então, para que você já vai imaginando. A vai trazer a ideia de quê? A é de causa, causal. É de comparação, comparativa. É de concessão, concessiva. É de condição, condicional. É de conformidade, conformativa. E assim por diante. Aqui nós vamos começar as circunstâncias de causa. Então, o primeiro nome aqui são as causais. Olha, o nome já vai indicar. Causais vai trazer uma causa. Vamos ver? Indicam a causa da ação expressa na oração principal. Então, a conjunção causal, a oração porque vai ter frase, vai trazer o quê? Vai trazer a causa da oração principal, ok? Então, as conjunções causais são... Quais são as palavras que trarão essa circunstância de causa? Quais são as palavras que dá para eu usar? Dá para eu usar o porquê, visto que. Então, até quando você fizer uma dissertação, para você não ficar usando muito porquê, use um visto que, como, uma vez que, posto que. Então, todas essas palavras aqui, elas fazem a mesma função do porquê, ok? São palavras sinônimas. Então, olha um exemplo aqui. O aluno não foi aprovado porque não estudou para o vestibular. Mas não será o seu caso, porque você vai estudar e você será aprovado. Mas analisemos aqui estas duas orações. Então, primeira coisa, o aluno não foi aprovado. É oração, porque aqui eu tenho uma locução verbal, ó, o foi aprovado é uma locução verbal, ok? Poderia dizer apenas, o aluno não foi aprovado. Oração principal, não há conjunção. Agora eu vou continuar, eu vou dizer a causa. Então, a palavra porque vai trazer a causa. Por que o aluno não foi aprovado? Porque não estudou para o vestibular. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial agora. O porquê, ele vai trazer a causa da primeira oração. Por isso que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Eu poderia trocar o porquê por o aluno não foi aprovado, visto que não estudou para o vestibular. O aluno não foi aprovado, uma vez que não estudou para o vestibular. Pessoal, então, estas palavras vai ajudá-la a você aprender a usar outras palavras que têm o mesmo sentido do porquê, nesse caso aqui, ok? Que vai trazer uma causa. Vamos à próxima? Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Então vejamos aqui. Orações, porque tem verbo, subordinada porque depende de uma outra, adverbiais, porque vai modificar o verbo, consecutivas, porque vai trazer uma consequência. Olha como a língua portuguesa é maravilhosa. Olha,
consecutivas vai trazer uma consequência da oração principal. Então é só você analisar os nomes. O que indica? Indica uma consequência do fato requerido na oração principal. Então terá a oração principal. O que é uma oração principal mesmo? É aquela que não tem conjunção. Então aqui, a subordinada adverbial vai indicar uma consequência da oração principal. Agora vejamos aqui, as conjunções consecutivas. As conjunções consecutivas são de o que, só que ele virá precedido, pode vir de tal, de tão, de tanto, tamanho. Aí tem, ó, o que, de sorte que, de modo que. Olha o exemplo aqui. Eu posso dizer um exemplo. Ó. Estudou tanto para o concurso que passou em primeiro lugar. Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira oração, que é a oração principal. Se eu fosse dividir, eu dividiria aqui, ó. Porque aqui seria oração subordinada. Por que ela é consecutiva? Porque ela traz uma consequência da oração principal. Vejam, o que? E aqui, como diz, precedido dessas palavras aqui, ó. Pode ver que o tanto está aqui, ok? Então, toda vez que tiver uma oração principal e ela trouxer uma consequência, a próxima que vai ser uma oração subordinada, eu terei uma adverbial consecutiva. Então, estudou tanto para o concurso, qual foi a consequência de estudar tanto? Que passou em primeiro lugar. Olhe, pode ser para você esta frase. Você que estará estudando para o vestibular, para o concurso, estudou tanto, você pode dizer, estudei tanto para o meu concurso, para o meu vestibular, que passei em primeiro lugar. Então, ó, olha, você estudou, qual que é a consequência? Passou em primeiro lugar, ou passou entre os primeiros colocados. Ok? Vamos à próxima? Orações subordinadas adverbiais condicionais. Então, de novo, pessoal, orações, oração porque tem verbo, subordinada porque depende, adverbial que vai ter a função modificar um verbo, condicional. Qual a palavra que você se lembra? Qual a palavra que vem à sua mente? Condição, não é? Então vejamos aqui. Expressa uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. Entendamos. Terá a oração principal e terá a oração condicional. Vamos ver primeiro as principais conjunções condicionais. São se. Olha, quando você ouve, por exemplo, se eu estivesse estudado mais, teria sido aprovado. Não há uma condição? Então, se, caso, desde que, contanto que, sem que. Então, vejam que as palavras, elas trazem já uma condição. Então, se você prestar atenção, se você entender a função da palavra, vai ajudá-la a entender. Veja o exemplo. Estude para o concurso. Qual que é a condição? Se quer ser aprovado nele. Não é verdade? Então, estude para o concurso. Oração principal, não há conjunção. Agora, qual que é a condição? Se quer ser aprovado nele. Então, se você quer ser aprovado no seu concurso, você tem que estudar, não é? Então, por isso temos a conjunção aqui. Se quer ser aprovado, estude para o concurso. Ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar aqui você receberá. Muito obrigado e na próxima aula continuaremos o estudo das orações subordinadas adverbiais. Até o próximo vídeo.